Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live da nossa imersão, que está tão pertinho de chegar. Próxima segunda-feira, a nova renda do médico. Na live de hoje, eu vou trazer uma coisa bem curiosa, que é como todo esse processo funciona, como a gente partindo do zero de um consultório que não tem serviço de imunização, como é possível escalar o atendimento até alcançar o nível de 5 a 10 pacientes por dia, que atinge a meta que eu tanto falo aqui no perfil, de 50 a 100 mil reais por mês em imunizações, dentro do próprio consultório particular. Lembrando que esse projeto acaba envolvendo o atendimento de uma vacinadora, então não é o médico que realiza diretamente o atendimento dos pacientes, o que é melhor porque é um projeto que permite que o médico não se sobrecarregue ainda mais. Então o tema de hoje é esse, é o mapa do treinamento, como é que a gente constrói esse passo a passo, como é possível eu, através de um treinamento online, passar para você, colega, o passo a passo para você montar o seu serviço de vacinação dentro do seu consultório particular, mesmo que ele seja pequeno. Então, por uma questão didática, para ficar o mais claro possível, a gente divide esse projeto em 4 fases, tá? Então, eu tenho certeza que você vai conseguir visualizar melhor como todo o projeto funciona, cada passo, cada tarefa, cada etapa, com essa divisão didática que eu vou trazer hoje aqui. E lembrando que a nossa imersão, a nova renda do médico, um evento online gratuito, vai começar agora dia 30, de hoje a 8. Então já começa semana que vem, serão 5 dias que a gente vai falar muito sobre o passo a passo desse projeto, que é tão interessante e diferente. Muito colega fica até surpreso como é possível e viável ele, independente da especialidade, montar um serviço de imunização. Hoje mesmo recebi uma pergunta de um colega ortopedista, eu acho, perguntando se não seria só imunologista que poderia fazer estruturar esse projeto, implementar esse projeto. E, como sempre eu respondo, eu disse que não é só imunologista, tá? Até porque o CFM não define nenhuma área de atuação nem especialidade como pré-requisito para isso. Eu, como otorrino, consegui fazer e tantos alunos também conseguiram fazer, independente da sua própria especialidade. Pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos. Nath, Volney, Ederson, Rodolfo, Fabrício, Eduardo, Consultório São Rafael, Flávia, sejam muito bem-vindos. Pessoal, me tirem uma dúvida, alguém responda aqui se o comentário está aberto ou se está fechado. Porque na última live eu acabei esquecendo fechado e às vezes a configuração aqui fica meio travado, eu acabo não conseguindo deixar comentário, porque eu quero ver o comentário de vocês e eu quero que vocês vejam os comentários uns dos outros também. Porque isso agrega muito valor aqui à nossa discussão, tá? Então vamos lá. Imagina. 4 tá aberto. Ok, Magali. Muito bom, muito bom. Então, bora imaginar. Digamos que um de vocês, como é a realidade da maioria, tenha seu consultório já girando, já funcionando dentro da sua respectiva especialidade. Então, digamos que foi tomada a decisão para montar o serviço de imunização, tá? Então, o pontapé inicial foi tomado. Então, em quanto tempo, em média, o médico consegue pôr isso em prática? Em quanto tempo, em média, é possível tornar isso real? Então, na primeira fase, que eu divido o nosso projeto em 4 fases, na primeira fase, a gente trabalha com a ideia da base, tá? Então, digamos que nem todo mundo é infecto como a doutora Magali, que dá uma aula de imunização, tenho certeza. Nem todo mundo tem muito conhecimento em imunização. Então, pelas pesquisas que a gente faz, nessa turma que a gente está lançando, nessa próxima turma, nós já tivemos cerca de 500 médicos inscritos para a imersão gratuita, para o evento gratuito que começa semana que vem.
já tivemos 500 inscritos. Olha que legal. E desses 500 inscritos, 48 apenas, menos de 10% responderam à pesquisa que eu envio. Essa pesquisa não é mera curiosidade, essa pesquisa é justamente para saber do que vocês precisam. Como vocês pensam, quais são as principais dificuldades e quais são as soluções que vocês precisam. Para que eu prepare o nosso treinamento, né? Inclusive as lives também, inclusive o conteúdo gratuito, de uma maneira mais assertiva, de uma maneira mais direcionada para a demanda de vocês. Então, quem está no nosso grupo de WhatsApp, eu peço que suba um pouquinho e veja a questão da pesquisa, tá? Dia sim, dia não, eu envio novamente a pesquisa. Quem puder responder a pesquisa, eu agradeço muito, porque isso gera dados e ajuda a gente a pensar como construir todo esse projeto juntos, tá bom? Então, graças à pesquisa, mesmo uma minoria de médicos tendo respondido o questionário, né, eu peço que respondam mais, dos 500, só 10%, 48 responderam. E desses 48, pelo menos 75%, olha que curioso, 75%, 74% dos médicos estão tendo contato com o assunto imunização pela primeira vez. Eu confesso que no início eu achava que fosse menos. Então, praticamente 3/4 dos médicos são iniciantes nesse universo de imunização na rede privada, ou seja, dentro do próprio consultório particular. O segundo grupo, 18%, fala que sim, que entende de imunização, mas não aprendeu muita coisa, ou seja, não tem um conhecimento mais a fundo de imunização, consequentemente não consegue entender muito bem indicações, contraindicações, intercambiabilidade de vacinas, como funciona a disponibilidade de vacinas no posto de saúde, como funciona a disponibilidade de vacinas a nível privado, qual é a oportunidade de montar vacinas dentro do próprio consultório particular, será que isso faz sentido, será que isso não faz sentido, e se fizer sentido, quais são as vacinas que realmente não estão tão disponíveis no posto de saúde, consequentemente, acaba havendo mais demanda a nível privado. E lembrando que mesmo as vacinas disponíveis no posto de saúde, há demanda também no nível privado, por uma questão de comodidade, por uma questão de atendimento, por uma questão de prescrição mesmo, tá? Onde eu quero chegar? A maioria, 74%, mais 18%, tá? Quase 90% dos médicos não tem familiaridade com a imunização. Então, os nossos alunos das turmas anteriores, nesse projeto de implementar vacinação no próprio consultório, partem praticamente do zero. Não são médicos que lidam no dia a dia com imunização, com vacinação, não entendem a fundo esse leque enorme de possibilidades de prescrição e acabam, de certa maneira, deixando de prescrever todo um painel de vacinas que seus pacientes precisam, independente da faixa etária, independente de ser criança, independente de ser adulto, independente de ser idoso. Então, é muito interessante vocês conseguirem conceber e visualizar, na verdade, cada uma dessas 4 fases, que é montar serviço de vacinação dentro do próprio consultório particular. Voltando para a primeira fase. A primeira fase, a duração média é de 30 dias. Então, essa fase envolve o primeiro passo, o primeiro documento que você começa a pesquisar como é possível montar o serviço de vacinação dentro do consultório, até deixar o espaço pronto, até você ter uma sala de pelo menos 6 metros quadrados dentro do próprio consultório, pronta para realizar o atendimento. Então, esses 30 dias envolvem a organização da documentação, saber quais são os documentos que a vigilância sanitária exige, quais são os documentos que você precisa ter, né, quais são os pré-requisitos que você precisa ter. De antemão, já antecipo que basta ser médico, não tem que ter título de especialista específico para isso, né, como já define o CFM. Além disso, é importante para a maioria de vocês realizar uma revisão. Muitas vezes, mais do que uma revisão, é um aprendizado novo, praticamente do zero, sobre esse universo de imunizações, principalmente hoje, em 2023. Vacinas novas como
herpes zoster inativada, a Shingrix, que a Jéssica lançou, né? Quais são as indicações, o que pode ser recomendado em relação a essas vacinas, em relação às últimas vacinas disponíveis no mercado privado. Então é importante perceber, entender que no nosso treinamento a gente faz uma revisão rápida, uma revisão objetiva, para que a gente consiga vencer essa curva de aprendizado do médico, que é partindo absolutamente, muitas vezes, do zero, entender a imunização e ter segurança para prescrever. E ter a capacidade de, nossa, esse caso aqui tem que aplicar essa vacina, não, esse caso tem contraindicação e por aí vai. Porém, médico, a gente é muito Caxias para estudar, né? Então, não que isso seja ruim. A gente tem que ser sempre correto, tem que se preocupar com as melhores práticas, porém, às vezes isso acaba gerando uma burocracia muito grande, principalmente para montar o próprio serviço de vacinação dentro do consultório. Então, eu trago a ideia de fazer um estudo realmente objetivo, focado na prática, focado no que você realmente precisa saber. A gente pega os calendários de todas as faixas etárias, pega os pontos das bulas dos imunobiológicos que são relevantes, notas técnicas da Sociedade Brasileira de Imunizações, notas técnicas da Anvisa, e eu acabo fazendo um resumo, na verdade, só com o que é relevante, sem teorias que acabam não agregando muita coisa do ponto de vista prático. E em pouco tempo, nesse prazo, a gente consegue fazer uma revisão para tanto o médico que já tem conhecimento, quanto o médico que está partindo do zero, ter segurança suficiente para prescrever e ser o diretor técnico do próprio serviço de imunização. Então essa é uma barreira que a gente consegue contornar em pouco tempo, em poucas semanas. É um obstáculo, na verdade, na percepção de muito médico, principalmente de quem ainda está partindo, né, do zero em relação à imunização. Então, nesses primeiros 30 dias do nosso projeto, a gente vê quais são os documentos que têm que ser organizados, todos os documentos, tá? Já antecipo que não são muitos documentos além daqueles que vocês já estão acostumados a fazer a renovação anual do aparato sanitário da clínica particular. Realizamos essa revisão objetiva em imunizações e, principalmente, realizamos a adaptação do espaço do seu consultório dentro do que define a RDC 197 da Anvisa sobre requisitos mínimos que o consultório tem que ter. Recebi uma pergunta hoje de outra colega perguntando o seguinte: nossa, mas eu preciso ter carrinho de parada, laringoscópio, tubo endotraqueal, preciso ter cilindro de oxigênio. Não, gente, não precisa ter essa estrutura toda. É uma sala de imunização, não é uma urgência. E nem por isso a gente vai estar negligenciando a saúde dos nossos pacientes, porque do ponto de vista técnico, não é necessário. Serviços de imunização não tem uma estrutura de urgência. Tem sim protocolos, procedimentos operacionais padrão, que eu inclusive compartilho com vocês, definindo o passo a passo que tem que ser seguido em cada um dos eventos adversos graves pós-vacinais. Leves, claro, também. Mas o que preocupa o médico é evento adverso grave pós-vacinal. Primeiro ponto, não é frequente, é muito raro. Nesses tantos anos que eu trabalho com imunizações, foram poucos, dá para contar nos dedos da mão, quantos eventos adversos graves eu tive. Tá? Nenhum que levou a sequela permanente ou coisa do tipo. Existe um kit básico que a gente monta com as medicações para anafilaxia, com medicações para hipoglicemia, medicação para situações que podem acontecer que o médico pode fazer a medicação no consultório. Não pode consultório São Rafael. Tem algum médico que é do consultório São Rafael que está perguntando se pode montar essa sala no mesmo local de atendimento. Não pode. A vigilância sanitária vai pedir que seja um espaço exclusivo. Do ponto de vista técnico, pensa. Você vai lidar com imunobiológico, bem ou mal, você vai lidar com vírus e bactérias, mortos e vivos, atenuados. Então tem que ser um espaço, um ambiente exclusivo. A vigilância sanitária é chata com isso. Tá? É muito comum aqui
o colega falar, nossa, eu posso montar dentro do meu consultório e realizar a imunização no momento que eu não estiver atendendo? Não, não pode. Os nossos alunos, eu sempre recomendo que o médico tem que fazer um ajuste no consultório, tá? Tem que levantar um drywall na sala, desocupar o segundo consultório que está tendo pouco movimento e concentrar os 12 médicos que são sócios, por exemplo, no mesmo consultório e o segundo consultório ficar livre. A gente já teve aluno que mudou do espaço alugado para outro espaço alugado para tornar isso viável. Então a sala é muito pequena. A sala tem que ter pelo menos, segundo a RDC 50 da Anvisa, pelo menos 6 metros quadrados. É uma sala muito pequena. Não precisa ser uma sala grande. Agora tem que ser um ambiente só para isso. E o equipamento mais sofisticado que tem é o refrigerador de vacinas. Tá? Não precisa de cilindro de oxigênio, carrinho de parada, desfibrilador, laringoscópio, tubo. Nada disso. Nada disso. No kit tem medicações, claro. Tem seringas, tem que ter o acesso venoso, tem que ter ambu adulto, infantil, mas de modo geral não é nada muito complexo e você vai estar atendendo sim as melhores práticas em imunização. Então a primeira fase dura cerca de 30 dias. Tem médico que é mais rápido e tem médico que é mais lento, tá? Considerando que você já tem um consultório pronto e está aproveitando o próprio espaço para montar. Então, seu consultório está funcionando, você não vai ter que fazer reforma, não está montando consultório, nem vai abrindo o consultório, que também é indicado o nosso treinamento para médico, que nem consultório tem, mas que planeja montar um serviço. Então ele aproveita, já põe na planta um espacinho para a sala de vacinação. Então o médico que já tem um serviço pronto, o serviço que já está estruturado, em 30 dias ele consegue organizar o espaço para imunização, ou seja, rápido. Então, quando o espaço está pronto, a gente já considera que a primeira fase das 4 fases para atingir esse resultado financeiro de 50 a 100 mil reais de faturamento por mês com imunização no consultório particular, a primeira fase de 4 já foi atingida. Espaço pronto. Segunda fase, mais 30 dias. A segunda fase a gente já está com o espaço pronto. Você tem seu consultório, o espaço ali está separado, está pronto. Então, o que a gente tem que fazer? Contratar vacinadora, contratar uma profissional de enfermagem, pode ser biomédico, pode ser farmacêutico também, mas o profissional que geralmente já trabalha com imunização é profissional de enfermagem, embora não seja obrigatório trabalhar com vacinação. Muitas vezes é até melhor, porque a gente treina a profissional dentro da nossa cultura organizacional, partindo do zero. Tá? Então, na segunda fase, ali do 31º dia até o dia 60, no segundo mês, a gente começa a contratar vacinadora, mesmo antes do serviço estar funcionando. Tá? Vou explicar por quê. Nós, logo no início, também compramos logo refrigerador. Parando um pouquinho aqui para tirar uma dúvida de Rodolfo, colega pneu. Os efeitos adversos que ocorrem, os responsáveis pela sala têm a obrigação de dar suporte para esse paciente ou cabe ao prescritor? É o serviço de vacinação dentro do protocolo operacional padrão que medica e remove o paciente através do SAMU. Tá? Então, pode ser SAMU, pode ser algum outro tipo de remoção de paciente, mas o responsável é a equipe de imunização, tanto é que o protocolo operacional é interno do serviço de vacinação. Tá? A gente não tem que ter estrutura para internar o paciente, mas tem que ter estrutura para fazer o primeiro atendimento e remover rapidamente o paciente. Então, nós somos responsáveis. Tá? Seja você como médico responsável técnico, seja a enfermeira como enfermeira responsável técnica também. Tá? Na minha clínica, há uma corresponsabilidade minha como médico e a nossa enfermeira como enfermeira. Nós dois somos responsáveis técnicos. Tá? Mas se houver evento adverso grave, nós somos responsáveis pela remoção do paciente. Agora, é algo realmente raro. Evento adverso grave que mais acontece na prática não é anafilaxia, não é choque, não é... casos leves, a gente mesmo resolve.
Acontece toda hora, adolescente desmaiando por medo de agulha. Já aconteceu paciente epiléptico que, com medo da aplicação, fez uma crise convulsiva. Essas coisas que a gente sabe conduzir no nível primário, claro que não precisa remover, tá? Agora, se for alguma coisa mais séria, sim. E a anafilaxia, gente, é algo realmente raro. Não sei se foi sorte da minha parte, nunca ter acontecido, mas em tantos anos eu nunca tive sequer um episódio de anafilaxia. Eu particularmente, é a situação que eu mais temo, mas nunca tive. Mas estamos preparados para aplicar as medicações que estão sempre dentro da validade no kit de emergência e fazer a remoção do paciente se necessário. Seguindo a segunda fase, tá? A primeira fase foi montar o espaço. Olá, Daniel, tá aberto a perguntas, eu tento responder na medida do possível, tá? Eu respondo uma ou outra. Se você não for respondido em alguma situação, manda um direct pra gente que até amanhã eu e minha equipe de suporte acaba respondendo, tá bom? Segunda fase, contratar a vacinadora. Instalar o refrigerador de vacinas, que é o equipamento próprio para o armazenamento de vacinas. Já compartilhei com vocês que a gente tem a boa notícia de conseguir uma baita economia com o nosso grupo de médicos durante a imersão. Sem contato em Brel, Biotech, Elbel, os principais fabricantes, para a gente conseguir ter desconto. Thalia, precisa ter uma bancada para preparar o imunobiológico, né? Então, geralmente é um espaço, você pode fazer uma pedra de granito e a pia para higienização da mão. Tem que ter a pia em qualquer espaço que há profissional de saúde, né? Mas banheiro não, o banheiro é da própria clínica, como eu sempre falo. Dos 3 espaços que um serviço de vacinação tem que ter, que no passado até consultório eles cobravam, hoje nem consultório eles cobram. Acaba tendo porque a gente está montando o próprio consultório na própria clínica, né? Mas são 3 espaços exigidos. Tem que ter recepção, tem que ter o sanitário e tem que ter a sala de vacinas. Dos 3 espaços necessários, você já tem 2. Para quem já tem a clínica funcionando. Então, recepção, vocês não vão mudar nada. No sanitário, vocês não vão mudar nada. Vocês só precisam adaptar essa sala adicional, uma saleta, na verdade, para poder fazer a vacinação. Daniel, quando eu falo vacinadora, a gente pode contratar vários profissionais diferentes. Pode ser uma enfermeira, que geralmente é o que eu recomendo, enfermeira de nível superior. O CFN permite que a gente trabalhe supervisionando uma técnica de enfermagem, embora o Corém não permita. O Corém não permite, mas o CFM permite, é uma briga. Tá? Eu particularmente prefiro a enfermeira, pela formação, é uma profissional de nível superior, e também para delegar. O nosso projeto aqui é delegar, na verdade, para um bom profissional a coordenação do seu serviço de vacinação, e não você, em toda dúvida da equipe, ter que estar respondendo. Tá? Então, a ideia é ter uma equipe autossuficiente com o passar do tempo. Não precisa de esterilização porque todo o material que a gente usa em imunização é descartável. Né? Tem a caixinha de pérfuro cortante que a gente joga agulhas seriam utilizadas. Tem 3 tipos de lixo, né, que a gente põe no nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Tá? Lixo comum, né, tem o lixo infectante e tem o pérfuro cortante. É bem simples. Claro, tem que ter aquela coleta periódica que a gente contrata uma empresa geralmente terceirizada que leva o pérfuro cortante, como todo consultório que trabalha com seringa e agulha. Daniel, enfermeira custa muito caro? Depende muito, na verdade, de quanto você está movimentando do ponto de vista financeiro, Daniel. Imagina, o nosso projeto aqui é movimentar de 50 a 100 mil reais aplicando de 5 a 10 doses de vacina. 5 a 10 doses não, atendendo de 5 a 10 pacientes por dia, porque a gente acaba aplicando mais doses porque tem pacientes que fazem mais de uma vacina. Na verdade,
salários e encargos trabalhistas da enfermeira já estão previstos dentro do orçamento, tá? Quando a gente monta... Não tem que vacinar muito. Não tem que vacinar muito. Quando a gente monta serviços de vacinação dentro do nosso próprio consultório, metade dos custos fixos são divididos com o consultório. O projeto de investimento acaba sendo muito menor quando comparado com, por exemplo, uma franquia, coisa que eu já compartilhei bastante nas lives passadas. Quem perdeu é interessante voltar lá para ver, principalmente quando eu falo dessa parte de custeio, essa parte de quanto custa montar, quanto custa manter, qual a grande vantagem, quais são os diferenciais competitivos em montar o serviço de vacinação dentro do próprio consultório particular. Tá? Se eu não me engano, foi a live da quinta-feira da semana passada. Foi muito interessante, porque eu foquei quase que 1 hora falando só sobre vantagens e desvantagens de montar o serviço no consultório particular. E a mais vantagem, principalmente do ponto de vista de custeio. Tá? Eu trabalho nas nossas unidades com enfermeira como coordenadora da equipe e a conta fecha acima de tudo. Então, a enfermeira é um profissional muito importante, porque quando você põe uma enfermeira treinada, uma enfermeira motivada, estudiosa, que tem uma cabeça de quem fez um nível superior, nossa, ela entrega muito mais resultado do que uma técnica de enfermagem entregaria. Eu sempre recomendo aos alunos enfermeiro. Tá? A depender da situação, a depender do cenário, pode ser uma técnica de enfermagem também, pode ser um farmacêutico, pode ser uma biomédica também, que podem fazer gesto vacinal. A enfermeira seria o custo fixo novo, tá? Não o único custo fixo. Teria custo fixo do software, por exemplo, de imunização, entre outros. Então, seguindo, gente. Segunda fase. Montamos o espaço está pronto. Levou 30 dias para montar o espaço. Do espaço pronto até aplicar a primeira dose da vacina, em média, são mais 30, mais 45 dias, depende muito da vigilância sanitária local. Porque montar o serviço, montar o espaço, organizar a sala de vacinação é relativamente simples. A gente sabe que, às vezes, o gargalo acaba sendo a vigilância sanitária. A vigilância sanitária é bem burocrática, tanto é que eu sempre oriento, dá logo entrada em toda a documentação, solicitar a lista de documentos que eles pedem e ver quais são os documentos que podem demorar mais. Então, digamos que a segunda fase durou 30 a 45 dias. Contratamos a vacinadora, que pode ser técnica ou enfermeira, tá? Quem quer colocar o pé na água inicialmente, não contratar uma enfermeira, contrata uma técnica de enfermagem. Pode ser verde ou pode ser experiente. A gente treina a técnica também dentro do nosso programa. Tem que instalar o refrigerador. Quando a gente compra um refrigerador de vacinas, leva de 30 a 60 dias para chegar. Então, quem já está decidido em montar o serviço, recomendo que assim que a gente disponibilizar na imersão aqueles descontos especiais, já providencie, porque pode demorar um pouco. E compartilho também as rotinas nessa segunda fase, rotinas prontas. Os processos do cotidiano, processos com o sistema informatizado, processos de compra de vacinas, de conferência de cadeia de frio das vacinas, de transporte de vacinas, de atendimento ao paciente. Então, os processos, de modo geral, já estão todos mapeados. São processos que a gente já trabalha há muito tempo e acabamos criando toda uma rotina, todo um passo a passo para que pessoas novas, por exemplo, quando a gente tinha rotatividade de equipe, a nova equipe já absorvia mais rapidamente porque isso já estava todo organizado. Então, essa segunda fase, ela acaba quando a gente aplica a primeira dose. Então, a primeira fase termina quando a gente monta o espaço. Eu tenho certeza que vocês conseguem visualizar o espaço pronto dentro do consultório de vocês, que é uma coisa relativamente simples. Refrigerador, mobília básica, tá? Um notebook para vacinadora, uma maca, a bancada, a pia, com as gavetas e pronto. É algo relativamente simples de montar. Primeira etapa concluída. Segunda etapa, contratar a vacinadora, instalar refrigerador e definir rotinas. E aplicar a primeira vacina, depois de regularizar toda a documentação.
Flávia está perguntando como a gente trabalha em relação à margem de lucro. Os insumos são bem caros, diminuindo a margem de lucro. As vacinas são um insumo mais caro. Tem material descartável que a gente utiliza, claro, né? Mas geralmente as vacinas são um insumo mais caro. O custo dos insumos. Muito bem. Como é que a gente trabalha, gente? É muito comum aqui no perfil o pessoal perguntar: mas como é que a gente vai concorrer com farmacêutica, com laboratório, com aquela clínica consagrada mais antiga? Como é que a gente vai concorrer? As pessoas perguntam muito isso. E eu sempre respondo que a gente aqui não está mirando em volume, em quantidade. A gente não precisa vacinar muita gente para já atingir as nossas metas de faturamento e de lucratividade, tá? Inclusive nessa live eu vou falar sobre isso também, de quantidade de pacientes que a gente tem que imunizar. E os insumos, a gente acaba absorvendo custos também. Claro, serviço de vacinação não é feito consultório. Já fiz uma comparação, uma analogia nas lives anteriores sobre isso também. Porque digamos assim que o médico está acostumado a tirar 50%, 60%, 70%, 80% do que gera no próprio consultório. Principalmente quando é um consultório com vários sócios, né, a margem acaba ficando maior. Então o médico, naturalmente, ele já espera, nossa, nada que tenha uma margem menor, talvez não vale a pena. E eu digo que não, que vale muito a pena. Sobretudo pela questão de não ocupar o tempo do médico. Eu sempre trabalho aqui com a ideia da margem de 15% a 30%, depende muito da realidade local de cada consultório. Uma margem saudável seria algo entre 15% e 30%. 15% e 30%. Então imagina, faturamento de 50 a 100 mil reais por mês, com margem de 15% a 30%. Líquido fica entre, pegando os extremos, fica entre 7.500 e 30 mil reais. O médico, na realidade que a gente tem hoje, né? O médico conseguir tirar isso, sem ocupar o próprio tempo com um serviço que funciona mesmo na ausência do médico, é fantástico, gente. No curto prazo, não. Leva um tempo para o serviço atingir esse faturamento. Mas o serviço, com o tempo, acaba atingindo esse faturamento e trazendo 15% a 30% de margem líquida. Imagina, não ocupa seu tempo, o médico fica livre, na verdade, para trabalhar em outro lugar, para tirar férias, para estudar, para fazer o que bem entender. E o médico não precisa estar ali o tempo todo. Por isso que eu falo tanto em enfermeira. Eu tenho ótimas enfermeiras e elas são realmente uma mão na roda. Não consegue imaginar vendendo 50k em vacina. Daniel, muito bem. Então a gente chega num ponto bem legal que é a fase 3, Daniel. Eu vou seguir aqui, gente. Às vezes o Instagram deixa a gente ficar mais de 1 hora, às vezes não, tá? Eu vou seguir aqui porque senão eu não consigo atender ao nosso roteiro da live. Conrado, não pode, tem que ser um espaço exclusivo, tá? Agora aquela coisa, quando você faz um procedimento muito pontualmente, eu não vejo maiores problemas em você usar o mesmo espaço, mas a turma da Vigilância Sanitária vai pedir para você que seja um espaço exclusivo, tá bom? Por exemplo, eu como otorrino, eu utilizava eventualmente o espaço para alguma outra coisa, né? Tinha que fazer um procedimento rápido de otorrino, um procedimento não contaminado, usava o espaço. Mas, via de regra, tem que ser espaço separado. Então, vamos lá. Primeira fase, do zero até montar o espaço para vacinação. Segunda fase, o espaço está pronto até aplicar a primeira dose. Então, do pontapé inicial até aplicar a primeira dose, a depender da sua vigilância sanitária, pode demorar de 2 a 3 meses. De 60 a 90 dias. 60 a 90 dias. Então pensa, começando agora em janeiro, já quase que acabou janeiro, né? Começando agora em fevereiro, se você der o pontapé inicial em fevereiro, março, abril, maio, no mais tardar em maio, você já está aplicando a primeira dose. Já começa a fazer o serviço girar. Ok. Para poder fazer isso e fazer isso mais rápido,
é muito importante contar com a ajuda da sua vacinadora, ou da secretária, ou da administradora da clínica, de alguém, na verdade, que desafogue o seu tempo. Porque é uma coisa que a gente, como médico, tem muita dificuldade é ter tempo para fazer as coisas. A gente não tem tempo, né? A gente já trabalha 60, 70 horas por semana e não sobra muito tempo para resolver questões administrativas. Então, eu sempre falo que a vacinadora, principalmente se for uma enfermeira, ela tem que ser contratada mesmo antes de você estar com o serviço pronto, mesmo antes de você estar aplicando vacina. Porque no início, ela já vai assumindo aquele papel de coordenadora do serviço. Então imagina, tá? Nosso treinamento funciona tanto para a enfermeira que nunca trabalhou com imunização, que a gente treina, como com a enfermeira que já tem experiência em vacinação. Digamos que você contrate uma enfermeira que já tem experiência em vacinação, nem que seja a nível público, no posto de saúde. Ela já sabe como a sala de vacinação funciona. Então a estruturação da sala de vacina pode ser adiantada muito, mais por ela do que por você. Então você tem que pensar em contratar a enfermeira até para ela ser uma facilitadora do seu serviço de vacinação, para você não ficar tentando descobrir, estudar, pesquisar aqui, ali. Se você pega um profissional que já entende, pelo menos a nível público de imunização, isso já ajuda muito. Mas claro, a enfermeira pode ser contratada verde. É muito comum, cidade menor, tá? A gente treinar profissional do zero junto com o médico aluno. Então, seguindo. A gente aplicou a primeira dose. Então, ao aplicar a primeira dose, a segunda fase terminou. Aplicou a primeira dose. Então vamos para a terceira fase dessa jornada de 4 fases, até faturar os 50 mil por mês, inicialmente a imunização, depois cresce mais. Nessa terceira fase, a nossa meta é simples, é uma meta bem clara. Vacinar um paciente por dia ao longo do primeiro mês, depois de aplicar a primeira dose. Então, isso geralmente acontece no terceiro ou quarto mês, a partir do pontapé inicial. Meta, vacinar um paciente por dia. Só um. Uma meta nem um pouco, cá entre nós, ambiciosa. Então, vacinar um paciente por dia. Pensa. Será que é uma meta tangível? Será que é uma meta alcançável? Pode ter certeza que sim. Principalmente quando você entende o universo de indicações que é a imunização a nível privado, que ultrapasse muito as indicações da imunização a nível público. Já falei também em lives anteriores sobre a diferença do interesse público a nível de posto de saúde e do interesse privado a nível de imunização individual no consultório particular. Sim, Daniel, qualquer vacina. Por quê? Porque na média você não vai receber só R$150, que é o ticket de uma vacina da gripe tetravalente, que por sinal também é exclusiva do serviço privado. Você não vai receber só R$150. Um dia você vai atender o paciente de gripe, ok. Outro dia você vai atender um paciente que foi aplicar uma vacina HPV, que a gente utiliza técnicas também de venda de pacote. Um adulto tem que aplicar 3 doses. Lembrando que HPV em adulto só no serviço privado, tá? Posto de saúde só tem HPV para adolescente. Então são 3 doses de uma vacina que custa R$750. Dá um total de mais de R$2.000. Então um paciente só, fechando o pacote, que a gente adota estratégias para estimular esse paciente, para fechar o pacote. Um paciente só compensou aquele paciente de vacina da gripe que só foi R$150. Entendeu? A maioria das vacinas não tem um ticket tão baixo como vacina da gripe, como tríplice viral, como pneumocócica 23. Tem algumas vacinas que o ticket realmente é mais baixo, mas na média, a meningocócica B, o ticket está quase na casa dos 800. Herpes zoster, a inativada nova que acabou de sair, 950. E muito mais do que o valor do ticket individual,
isolado da vacina, se trabalha muito com pacote de vacinas. Já falei sobre isso também numa live passada. Então, a importância do pacote de vacina para maximizar resultado. Isso, Daniel. Tem vacinas que têm mais margem, tem vacinas que têm menos margem. HPV, quando você começa a crescer mais, com o tempo você consegue comprar mais barato. Os fornecedores são os mesmos. Oncoprod, Tecnocode, Promaf, Profarma, e os fabricantes também são os mesmos. HPV é uma das vacinas com margem menor, mas tem vacinas que a margem é o dobro, é quase o triplo do valor que a gente compra, é o valor do serviço que a gente presta. Por exemplo, a hexavalente acelular, por exemplo. A gente compra a 130, 140 e aplica a 350, por exemplo. Na média, gente, acaba dando mais margem. A gente não pode considerar nenhuma vacina que tem muita margem, como se fosse a regra, nem outra vacina que tem pouca margem, como se fosse a regra também. Felipe, como funciona a captação de pacientes, principalmente numa cidade concorrida como São Paulo? Anúncio no Google, parceria com prescritores. Começa por aí, Felipe. Parceria com prescritores, com outros médicos, anúncio em rede de pesquisa no Google, anúncio no Instagram, tá? Campanhas de anúncio no Instagram. O médico, tem médico que gosta de criar conteúdo, tem médico que não, que se sente um pouco desconfortável em estar aqui conversando publicamente, né? Então, existem soluções para ambos os perfis de médico. Então, uma coisa é certa, não importa qual seja o perfil do médico, todos têm que fazer anúncio em rede social. Vocês sabem que do ponto de vista de custo-benefício é o mais vantajoso, tá? E para fazer anúncio em rede social, a gente aprende também no nosso treinamento. O anúncio, gente, eu gosto muito de tráfego, né? É um dos meus hobbies, digamos assim, trabalhar muito com tráfego, gosto muito de tráfego. E ensino tráfego aos alunos também. E a campanha que dá mais retorno é aquela campanha que visa engajamento com conversão no WhatsApp. Claro, é como a gente se comunica com os pacientes. Então, aquele paciente que converte no WhatsApp. Então, a gente tem um custo, tem um CPL, que é o custo por lead mínimo aceitável, que a gente define em determinado valor, e a partir dali a gente vai consumindo o orçamento mensal para a captação de pacientes. Mas não é a única forma, não. Existem 10, 15 maneiras de captar paciente também. Não, a prescrição é feita por todos os médicos, tá? Não só por alergista, por todos os médicos. Alguns têm mais facilidade, o geriatra está mais acostumado a prescrever, o infecto, o pediatra, o imunologista, né? Mas a ideia é que vocês aprendam a fazer a prescrição para prescrever internamente também e aprendam, na verdade, a divulgar para captar pacientes externamente também. Vamos lá, gente. Terceira fase. A gente parte com a ideia de vacinar um paciente por dia. Vocês vão entender onde eu quero chegar. Um paciente por dia. É uma meta tangível. Um paciente por dia. Por isso que eu começo com um paciente por dia. Isso na altura do terceiro, quarto mês, depois de já ter organizado toda a parte pré-primeira dose, antes de aplicar a primeira dose. Então, no primeiro mês, aplicando um paciente por dia, a gente consegue um ticket médio de R$500. Já expliquei por que os R$500. Porque na média, quando eu lanço aqui no sistema informatizado, na nossa realidade, na verdade na realidade de mais de unidade, eu vejo que quando jogo no numerador o faturamento e no denominador o número de pacientes atendidos, eu tenho esse ticket médio de R$500 por paciente. Então, se a gente vacina um paciente por dia, a vacinadora que trabalha de segunda a sábado, em um mês, nesse mês fraco, inicialmente, de um paciente por dia, ela já consegue tirar de retorno R$11.000. R$11.000 para o primeiro mês. Segundo mês, a gente parte para 2 pacientes por dia. A gente dobra a meta, de 1 para 2. Ao dobrar a meta, a gente dobra o resultado de faturamento também, para 22.000. Terceiro mês, 3 pacientes por dia. Consequentemente,
Com esse ticket médio, às vezes o ticket médio fica mais alto, às vezes fica menor, ele flutua, mas com esse ticket médio, a gente já alcança R$ 33 mil. Isso no primeiro mês, mal começou o serviço. Eu quero que vocês visualizem isso como imunização. Por ser um serviço de alto ticket, a gente não precisa atender muita gente. Não é feito atender convênio, que a gente tem que atender 10, 15 pacientes. Muitas vezes eu, como otorrino, que era um atendimento um pouco mais curto, eu tinha que atender 15 pacientes para fazer um turno ser vantajoso, tá lá trabalhando. Com imunização não. A ideia é quando o serviço de vocês já tiver um pouco mais maduro, que não demora muito tempo, coisa de 1, 2 anos, é que vocês estejam sempre flutuando entre 5 e 10 pacientes por dia. Outro dado do meu sistema informatizado. O bom, gente, é que eu tenho dado. Tudo que eu faço na vida é em cima de dado. É igual o pessoal de TI, pessoal de tecnologia, não tem o que eles acham. Não é o que eles acham, é o que eles constatam com dados. O que está na tela do nosso computador e que a gente sabe através dos dados? Eu sei que 70% dos pacientes de um serviço com mais de 1 ano de inaugurado, 70% desses pacientes são retornos. É um dado que talvez vocês não saibam. O que é isso? Em vacinação, graças aos aprazamentos, a maioria das vacinas a gente aplica uma dose e o paciente tem que retornar para aplicar uma segunda ou uma terceira dose. Então, o paciente está aprazado. Digamos que a gente aplicou a vacina nos pacientes em outubro, novembro, dezembro do ano passado. Agora, no primeiro trimestre de 2023, nós estamos recebendo pacientes aprazados do ano passado. E do nosso fluxo de pacientes, 70% é paciente que já é, digamos assim, da casa, que a gente já vacinou e que o paciente simplesmente está retornando. Só 30% dos pacientes são genuinamente novos, aqueles pacientes inéditos no serviço. Então pensa, a nossa meta é 5 a 10 pacientes por dia. Quando o serviço vai amadurecendo, desses 5 a 10 pacientes por dia, 70% é retorno. Mas não é retorno de consulta dentro de 30 dias que não traz dividendo nenhum. É retorno de paciente que já está atrasado. Então, digamos assim, se eu preciso de 10 pacientes para gerar R$100 mil em imunização por mês, 7 já são pacientes fiéis, fidelizados. Entendo, Daniel, entendo que está abstrato para você. A gente tem que fazer, tem que dissecar mais para mostrar essa questão dos percentuais para você. Tem um conceito amplo, que não precisa entrar muito em número, que é a questão das lives da semana passada, que eu já trouxe, questão de custeio, tá? Questão de montar no próprio serviço e você pagar, digamos assim, muito menos com o custo fixo, a partir do momento que você tem no próprio consultório. Dá um pulinho lá, vê a live que já está gravada, inclusive no feed, e depois volta comigo, que a gente conversa pelo direct, tá bom? Geralmente esse tipo de conteúdo eu faço no YouTube, eu faço num lugar que eu consiga mostrar, na verdade, a tela do meu computador. Através de live do Insta é difícil compartilhar planilhas, compartilhar dados mais detalhados, tá bom? Então, seguindo. A ideia, gente, é isso. Atingir 5 a 10 pacientes por dia vacinados para a gente atingir essa meta, levando em conta esse ticket médio. Vacinação se trabalha muito com pacote de vacinas, pacotes vacinais.
A maioria dos pacientes não aplica apenas uma dose, aplica várias doses. E com o pacote vacinal a gente atinge esse ticket médio. Paulo, vacina sem receita, só as vacinas inclusas dentro do Programa Nacional de Imunizações. Vacinas que não estão inclusas dentro do PNI, teoricamente precisam de receita. Mas tem como a gente contornar isso. Muitas vezes a gente recebe um paciente que tem indicação para aquela vacina, só que aquela vacina, digamos, não está no PNI. Por exemplo, imagina uma pneumocócica 13, que é uma vacina super importante para o diabético aplicar. Tá? O paciente diabético ele não vai conseguir com muita facilidade aplicar a pneumocócica 13 para prevenir formas graves de pneumonia no posto de saúde. Porém, ele tem indicação pelas sociedades médicas. Então, esse paciente, ele precisaria de uma prescrição, já que ele não pode fazer no posto. Geralmente, nesse cenário, a gente, como diretor médico do próprio serviço de imunização, a gente mesmo pode formalizar essa prescrição. Coisa que acaba não acontecendo no dia a dia, né? Mas é uma vacina que o paciente precisa e muitas vezes há essa burocracia teórica que a gente não permite que ela atrapalhe a gente oferecer o melhor para o nosso paciente. Então, gente, são 4 fases da nossa jornada para começar do consultório que não tem serviço de vacinação para um consultório que tem esse movimento de 5 a 10 pacientes por dia. Geralmente, isso dura de 6 meses a 12 meses. Depende muito da realidade de cada consultório, tá? Mas é um crescimento mais rápido do que seria, por exemplo, o crescimento do faturamento do próprio atendimento. Primeiro, porque vacina não depende de plano de saúde, tá? Não há um intermediário plano de saúde que acaba burocratizando e criando tabelas com teto para vacinação. E vacinação tem alto ticket, então, com o passar do tempo, a gente consegue ir aumentando cada vez mais isso. E a meta não é alta, a meta que vocês têm que gravar são 5 pacientes por dia, inicialmente. É um serviço escalável. Com o tempo, esse faturamento tende a crescer ainda mais. Gente, lembrando que nós vamos ter a nossa live no dia 30, nossa imersão no dia 30 de janeiro, que vai até o dia 3 de fevereiro. Serão 5 dias, quando a gente vai trazer essa ideia. E nós vamos aprofundar ainda mais o projeto, o passo a passo para montar o próprio serviço de vacinação. Quem tem dúvidas mais específicas, podem mandar o direct para a gente. Eu adoro dúvidas, gente. Eu quero entender como funciona a cabeça de vocês. Eu quero entender quais são as dúvidas, quais são as necessidades e quais são as questões que estão impedindo vocês de implementar isso. Nesse projeto, inclusive, há alguns enfermeiros, farmacêuticos e biomédicos aqui no perfil. E eu sempre falo para eles que montar serviço de vacinação exclusivo, 100% dedicado, é muito mais desafiador do que montar um serviço de vacinação dentro do próprio consultório médico. Porque o investimento é numa escala muito maior e a manutenção é numa escala muito maior. O consultório médico, de todo jeito, já está girando, já está funcionando, já está se pagando para quem tem consultório funcionando já. Então a gente acaba diluindo muito custos. Eu não quero ser, na verdade, redundante com o que eu já falei em outras lives. E eu sei que tem muita gente aqui que não viu a outra live, mas eu vou ser redundante. Você. Pensa assim. Você trabalhando sozinho e você trabalhando com um sócio. Quando se trabalha com um sócio, o que acontece? No mesmo espaço, digamos que o sócio só precisa ocupar um consultório a mais, uma sala a mais. Esse sócio, ele paga metade das contas e você paga a outra metade das contas. Pensa assim, 2 sócios. Vou chutar um valor aqui qualquer.
digamos que você gaste 20 mil reais para pagar todos os custos da clínica e só a partir daí você obtenha lucro. Porém, se você tivesse um sócio na sala do lado, claro, ia gastar um pouco mais de água, de luz, telefone, internet, um pouco mais. Uma ou outra conta ia ficar mais alta, mas de 20 não ia ficar muito além de 23, 24, 25 mil reais. E cada um, para fazer o consultório girar e ter lucratividade, cada um não ia pagar mais 20 mil, ia pagar 10 mil reais. A mesma coisa é com vacinação. Quando você põe um serviço de vacinação dentro do consultório, é esse sócio. É um sócio que você gera e é um sócio que, na verdade, ele contribui muito para pagar as contas e contribui muito com a sobra, com o resultado que ele deixa. Juninho, investimento inicial em vacinas depende muito do consultório que você tem. Se seu consultório já está pronto, o investimento inicial principal é na adequação da infraestrutura de uma sala adicional, refrigerador de vacinas, que custa entre 10 e 15 mil, pelo menos os modelos que eu recomendo inicialmente, que são menores, estoque mínimo de 5 mil reais de vacinas, é um teste que a gente faz no primeiro mês para ver quais são as vacinas que têm mais demanda no seu consultório, e algum ajuste elétrico, hidráulico. Geralmente não se gasta nem 25%, nem 20% do que você gastaria se fosse montar uma franquia de vacinas. E a franquia, aí sim, a franquia costuma ter metas muito mais audaciosas, porque o custo fixo tem que ser pago 100% pelo serviço de vacinação. Pri, tem que fazer alteração no CNPJ para atividade de vacinação? Sim, Pri. Você tem que pegar o mesmo contrato social no seu consultório e acrescentar o KNAI de Serviço de Vacinação e Imunização Humana. Pesquisa no Google. Esse KNAI, seu contador, em pouco tempo, faz a atualização na junta comercial do seu estado. É algo relativamente simples, para o retorno proporcionalmente muito maior que pode trazer. Gente, quem está aqui na live e ainda não se inscreveu na nossa imersão, que vai ter muito mais conhecimento a ser compartilhado, a nossa imersão, a nova renda do médico, que começa agora dia 30 e vai até o dia 3, se inscreva, tá? Vai ser muito legal, vai ser uma coisa muito interessante para o seu próprio consultório. É um evento online gratuito. Durante esse evento, eu vou explicar melhor como funciona também esse projeto e como, para os médicos interessados, eles poderão participar também da nossa próxima turma de treinamento. Isso, Juninho. Se você tem uma policlínica de diversas especialidades, cara, fica ainda mais fácil para você, porque você já tem dentro da própria policlínica vários prescritores. Isso fica ainda mais fácil. Então, quando você monta um serviço de vacinação num espaço que já é maior, fica ainda mais fácil. O nosso projeto aqui é montar serviço de vacinação dentro do consultório médico comum, dentro do pequeno consultório médico. Então, médico que trabalha sozinho ou que trabalha com 2 sócios, 3 sócios, é para consultório pequeno, tá? Foi projetado para o médico comum, mas também pode ser utilizado em policlínicas, em hospitais, em serviços maiores também, sem problemas. É isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Teremos lives diariamente aqui, sempre nesse horário, tá? A gente se vê amanhã novamente. Valeu, grande abraço.